Em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 27, temos o seguinte texto: Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que me chama a atenção nesse versículo, nesse exato momento, é a primeira parte do versículo, na qual o apóstolo Paulo diz o seguinte: esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Se você ler esse capítulo 9 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai observar que ele está tratando do assunto da disciplina espiritual. Aqui ele vai utilizar alguns exemplos, como por exemplo de um atleta da Grécia Antiga. Um tipo de pessoa, de cidadão que se dedicava inteiramente a concorrer um certo prêmio. Podemos dizer que seriam as Olimpíadas, por exemplo, de Atenas, na antiga Grécia. Ele nos ensina, e você pode buscar em outros estudos, que os atletas, e hoje, ainda hoje, nos tempos modernos, acontece dessa forma. O atleta dedica todo o seu tempo, todo o tempo de sua vida, com o seguinte propósito: se tornar vencedor, se tornar campeão, alcançar um título, alcançar uma vitória, que vai lhe trazer uma coroa ou uma medalha, uma premiação. Naquele contexto em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, eles ganhavam uma coroa, como você já deve ter visto em algumas moedas antigas ou em alguns outros desenhos. Os gregos possuíam uma coroa na cabeça com folhas. Aquilo era uma coroa de louro. Os generais voltavam vitoriosos das guerras e recebiam aquela coroa. Os atletas vitoriosos também recebiam aquela coroa. Mas o ponto que quero chegar é o seguinte: é sobre o fato de Paulo ter dito: eu esmurro o meu corpo. E às vezes nós cristãos nos encontramos nessa situação, a ponto de nos esmurrar, ou seja, a ponto de nos humilhar, a ponto de oprimir, mortificar o velho homem, a nossa natureza pecaminosa, a fim de que o velho homem não prevaleça em nossa vida, mas sim a nova criatura que foi gerada através do ouvir a palavra de Deus, pela fé em Cristo Jesus. A partir daí nos tornamos nova criatura, gerados pelo Espírito de Deus, nos tornando filhos do Pai Celestial. Sendo nós cristãos verdadeiros, atletas de Cristo, guerreiros, soldados do Senhor, precisamos ter essa disciplina espiritual. Disciplina essa que, em algum ponto de nossas vidas, vai nos levar a nos esmurrar, a nos humilhar, a fim de não fazer a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai. E quantas vezes passamos humilhações, a ponto de sofrer no nosso interior, a ponto de chorar por dentro, não com lágrimas exteriores, mas com sofrimento na nossa alma. Quantas vezes sentimos vontade de desistir, de abandonar o barco e às vezes até pensamos em voltar às velhas práticas do velho homem. Mas sabemos que isso faz parte da natureza humana, faz parte da nossa tentação da vontade carnal. E também trata-se da luta do homem velho contra o homem novo, o homem carnal contra o homem espiritual. São duas naturezas distintas que habitam dentro de nós. E o apóstolo Paulo deixa muito bem claro essa expressão: eu esmurro o meu corpo. E assim nós precisamos fazer, nos humilhar. Esmurrar o nosso corpo, não o nosso corpo físico carnal, mas sim o corpo da nossa natureza pecaminosa, um corpo imaginário, aquele velho homem,
aquela natureza que há dentro de nós, que deseja a todo momento voltar às velhas práticas. E para nos consolar, nós temos a palavra de Deus, que nos diz o seguinte: em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E precisamos saber, refletir também no seguinte fato: tudo aquilo que a terra nos oferece não se compara com aquilo que Deus tem reservado para nós, para aqueles que creem na sua palavra, creem no seu Filho Jesus Cristo e se esforçam para andar na obediência, para se portar como verdadeiros cristãos, sendo luz nesse mundo e sal nessa terra. Nesse mesmo texto de 1 Coríntios, no capítulo 9, antes do verso 27, temos o seguinte texto, o qual eu vou ler para você. Está no versículo 25 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Aqui se trata da coroa de louro que eu expliquei anteriormente. Mas nós que somos cristãos, o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Eu li esse versículo com o objetivo de te confortar, te consolar, te exortar, encorajando a sua vida para que você saiba que você está no caminho certo, para que você saiba que se você está sendo tentado, se você está passando por dificuldades, se você está passando por humilhações, afrontas, enfrentando fraquezas, é porque você está vivo. E o Espírito de Deus está com você, te mostrando que existe um lado pecaminoso, uma vida pecaminosa, querendo que você volte para ela. E você deve saber também que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E como diz Jesus lá no livro de Apocalipse, aquele que vencer, ele vai nos dar uma coroa, a coroa do vencedor, aquele que vence o mundo em Cristo Jesus. O Senhor nos diz para nós termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E o Espírito de Cristo habita em mim e habita em você. Portanto, assim como Paulo disse em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, tudo podemos em Cristo Jesus, que nos fortalece. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sobre nossas vidas e que o Senhor nos fortaleça com a tua graça, com o teu amor, nos derrame unção, poder e autoridade para viver a verdadeira palavra do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.